Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar uma planilha profissional no Excel. Então eu vou mostrar aqui várias técnicas, mas principalmente a técnica de como montar planilhas profissionais. Seguindo essas etapas que eu vou mostrar para você, você pode seguir para qualquer outra planilha que vai funcionar perfeitamente. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, onde você vai aprender muito mais Excel do que você vai ver nesse vídeo. Vai bem a fundo, desde Excel básico até o VBA, 9 cursos, 114 horas de vídeo. Acesso é vitalício, em 10 vezes sem juros, multiplataforma, com ótimos professores MVPs Microsoft e consultores com larga experiência. Tá bom? Eram esses recados, vamos ao nosso vídeo. Então vamos lá, com uma planilha totalmente branca, a gente vai então trabalhar e fazer do zero então a planilha profissional no Excel. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é a gente pensar então, planejar o que a gente vai fazer, né? Para a gente planejar, a gente precisa conversar com as pessoas. Então você vai conversar com a pessoa que vai utilizar a planilha, vai perguntar para ela o que você deseja, qual é o objetivo final da sua planilha. A gente não pode aceitar respostas como quero controlar isso, quero, sabe? Tem que ser respostas do tipo assim, eu quero saber, por exemplo, quanto que eu tive de vendas por produtos. Eu quero comparar os meses, as vendas dos meses por mês, por ano, com esse ano com o ano passado. Eu quero saber qual é o meu ticket médio ao longo dos meses. Eu quero saber quanto eu tenho de pagar de comissão para os vendedores. Então você tem que tirar esse tipo de informação. Qual é a saída de dados que você quer ter nessa planilha? Qual é a saída de dados que a pessoa vai querer? Qual a resposta que ela quer ter, certo? Que baseado na resposta, baseado na saída, você vai construir a estrutura que é necessária, então, para que atenda esses requisitos, tá? Para que possa, então, chegar naquela resposta da necessidade dele. Nesse exemplo aqui, nós vamos montar uma planilha de vendas, onde nós teremos a relação, teremos as vendas sim, mas teremos também outros controles que vão ser necessários ali, como de comissionamento, vamos fazer relatórios, dashboard, tudo isso a partir dessa planilha em branco que você está vendo aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, inicialmente, é a gente montar nossas planilhas. Importante esse ponto aqui, porque nesse ponto, toda vez que eu vou fazer uma planilha, eu chamo de planilha, né? Mas uma pasta de trabalho, um sistema, sempre a gente começa com as planilhas. Quais são as planilhas que vão fazer parte da nossa pasta de trabalho, da nossa estrutura? Cada planilha aqui nesse projeto vai ser uma tabela, certo? Cada uma delas vai ter uma informação, vai ter um objetivo final. Então, cada planilha tem um objetivo. Por exemplo, eu vou fazer aqui, então, por exemplo, planilha de clientes. Então, essa tabela, essa planilha, ela vai ter apenas os dados de clientes, vai ter apenas a tabela de clientes. Isso é bastante importante porque vai ter uma organização, então, dos nossos dados. Você não vai colocar várias tabelas dentro de uma mesma planilha, tá? Estou te dizendo como é que é o padrão que se utiliza normalmente, tá? Então, você pode seguir isso aqui sempre para as suas planilhas, que vai funcionar sempre, tá? Esse esquema eu utilizo há anos e vai funcionar para você também, não tenha dúvida. Então tá, então eu vou fazer de clientes, então vai ter uma tabela de clientes, eu vou colocar os dados de clientes que vão ser relacionados com as nossas vendas. Então o cliente vai ser sempre o mesmo, ele normalmente vai se repetir sempre o mesmo. Esse tipo de dado, onde a gente tem clientes ali, por exemplo, vendedores que vão se repetir sempre, mas não são informação final, esses dados são trabalhados então como a tabela de dimensão, são chamadas de tabela de dimensão para quem está habituado com isso. Então são informações que se repetem, mas por si só elas não dizem nada. A partir do cliente você não sabe quanto que ele vendeu, não tem informação nenhuma, mas ele é utilizado então porque vai ser repetido, por exemplo, nas vendas. Então um cliente pode ter várias vendas, que vai ser então na nossa tabela vendas, tabela final, que vai ser feita depois. Então clientes, vendedores, tá? Vai ser o mesmo esquema, mesma questão também em tabela de dimensão. Nós vamos ter uma tabela também para colocar os produtos, correto? E uma tabela onde a gente vai colocar as vendas. Muito bem. Então, cada uma dessas vai ser uma tabela. Agora, nós vamos montar também as outras, eu vou deixar prontas aqui, tá? As outras que a gente vai querer como saída de dados. Eu vou querer aqui um relatório, resumo de comissões, vou chamar, para saber quanto que tem de pagar de comissão para cada um dos vendedores. Eu vou colocar relatório de vendas. E eu vou fazer também aqui uma tabela de cálculo. Essa tabela de cálculo vai ser suporte à nossa planilha do dashboard, tá? E vai ser aqui a nossa bela planilha de dashboard, certo? Então essas são as planilhas que a gente vai utilizar.
clientes, vendedores, produtos, vendas, resumo de comissões, relatório de vendas, cálculo e dashboard, tá? Então essas aqui são as planilhas de saída de dados que a gente vai ter. E as planilhas são de suporte, são tabelas de dimensão. E essa aqui é a tabela onde a gente vai ter, então, os fatos, a movimentação, tá bom? Então agora vamos em clientes aqui primeiro. Vou pegar as primeiras linhas aqui. Eu vou fazer um cabeçalhozinho, onde a gente vai colocar, então, os botões, tá? Esses botões são interessantes para que a gente tenha uma movimentação. Eu só vou colocar ele assim, ó. Vou botar, então, nessa cor aqui que eu tenho, ou essa, pode ser. Então esse aqui vai ser o nosso cabeçalho padrão. A gente vai ter um cabeçalho onde vai aparecer os nossos botões aqui para saber onde é que a gente está se movimentando, para eu não ter que vir aqui pelas planilhas, vai ficar melhor, tá? Então aqui clientes. E agora na linha 5, eu vou colocar aqueles campos que eu quero controlar de clientes, que eu quero ter informação de clientes. Então, por exemplo, o código, o nome, o endereço, e-mail, você vai colocar do jeito que for, tá? Mas aqui nós vamos ter apenas dados de clientes. Então aqui vou ter um código que vai ser único para o cliente, nome, vou aumentar aqui para você ver. Código, nome, e-mail, endereço, certo? Aqui em código eu vou usar esse código aqui, eu vou fazer um código sequencial, tá? A partir do número da linha, mas você pode fazer também de outra forma, pode fazer um código digitado também, tá? Se você quiser, acho que eu vou até botar código digitado, porque senão toda vez que eu mudar aqui, por exemplo, classificar ele vai mudar a ordem e o código não vai fazer sentido. Faria sentido apenas como sequência. Então eu vou botar assim, código normal. Em nome, daí você vai colocar um nome, por exemplo, João da Silva. Tá? E-mail, joão.silva@email.com, por exemplo. E endereço daí, Rua Teste 123, tá? Daí você vai preencher essas informações aqui, por exemplo. Vai preencher os dados dos clientes aqui, tá? Eu vou pegar alguns aqui, vou botar eles aqui. Não vou preencher e-mail aqui, tá? Nem o endereço aqui, porque esses campos, às vezes, ele pega no Google, tá? Então, ele pega no Google e o YouTube acaba limando o teu vídeo. Então, tem que tomar cuidado com esses campos aqui. Por mais que seja teste, ele ignora e daí ele corta. Então, não coloca. Vou botar aqui, então, selecionei aqui os nossos dados. Você pode vir em inserir, tabela, ou Alt-T, tá? Faz sempre, né? Então, Alt-T, TA. É o que eu faço há muito tempo também. Tanto aqui, ele vai preencher aqui e vai mudar. Eu vou botar esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui de tabela, tá bom? Então aqui tem a nossa tabela. Agora, design tabela, você vai botar um nome para ela. Isso é importante também. Estou trabalhando com clientes, eu vou botar T, que é tabela, clientes. T, clientes. Só isso, tá? Então tem aqui todos os nossos clientes. Perfeito? Então tá aqui, tabela de clientes. Ótimo. E nessa planilha só vai ter essa tabela, tá? Mesma coisa para vendedores, mesma coisa para produtos, mesma coisa para vendas. Eu vou copiar essas duas linhas de cima que vou colar aqui. E agora aqui na mesma célula, ó, tenta botar na mesma para manter o padrão, ó, B5, começa no B5. Então em B5 eu vou colocar aqui os dados dos vendedores, na nossa tabela de vendedores. Vai ser código, vendedor, e aqui pode botar e-mail também. Eu não, de novo, não vou preencher aqui o e-mail, porque, né, mesma questão ali do Google, tá? Então aqui eu vou botar 1, 2, 3, boto o código deles e boto o nome dos vendedores. Vou copiar eles aqui que eu tenho na listinha, tem que digitar, né? No nosso objetivo fica digitando aqui. Coloquei aqui os dados, Alt-TTA de novo, Alt-TTA. Sempre que você puder, usa tabelas, tá? Porque tabelas vão te facilitar muito a vida. Então, os cálculos, quando tem cálculos, ele já puxa para a próxima linha. Formatação já fica formatado. Você tem outras questões dos cálculos também, ela já vai ser autoajustada com relação ao cálculo. Fizer uma soma, qualquer cálculo que você fizer, ele já vai se ajustar conforme a coluna da tabela. Então, coloquei mais linhas aqui, não importa, ele vai estar sempre se referindo àquele intervalo, tá? Então, faz sentido fazer sempre com tabelas, do jeito que eu estou fazendo aqui. Outra coisa interessante aqui, ó, nós temos com linhas, né? Você pode vir aqui em exibir, linhas de grade, tirar as linhas de grade, vai ficar mais bonitinho ali a tua tabela, ó. Linhas de grade, tá? Então, tá ali, ó. Nota, o padrão já se estabelece aqui, ó. Tá vendo que quando eu mudo aqui, ó, já aparece nos cantinhos certos, nos locais certos, né? Agora, a mesma coisa com produtos. Produtos, mesma coisa, vou copiar de novo as linhas de cima aqui. Produtos, colei ali.
na célula B5, aumentei aqui. Nota que quando a gente trabalha com padrão, também as coisas ficam mais fáceis, mais rápidas, né? Então você consegue trabalhar de uma forma muito mais prática, porque não precisa ficar pensando como é que eu vou fazer, e tal. Então pode estabelecer um padrão e sempre utilizar eles nos teus projetos também, fica bem mais fácil. Então aqui vai ter no produto, vai ter código do produto, o KNAI dele, a unidade, opa, unidade, valor e a comissão. Quanto que vai pagar de comissão para cada um desses produtos, da venda deles, tá? Aqui eu vou botar os produtos, de mesma coisa, e vou preencher as outras informações aqui. Mesma coisa, valores, tá? Então tá aqui, de novo, daí eu já vou pegar e vou deixar formatado antes de fazer a tabela, tá? Ele já deixa certinho aqui, ó. Comissão, aumentar a casa decimal, valor, unidade tá ok, KNAI tá ok. O KNAI parece que ele... Não, o KNAI não pegou certo não. KNAI valores. Não sei porque o KNAI ficou totalmente errado do que eu tenho no outro. Mas tá, que seja. Vamos dizer que seja A1, A2, por exemplo, A1, A2, A3, o KNAI aqui, tá? Copiou errado ali, mas não tem importância isso aqui. Muito bem. KNAI é um código único para produtos, tá? Um código de produtos. Então eu vim aqui, selecionei tudo de novo, ó, já está no formatinho. Alt TTA, de novo. De novo, vou vir aqui na tabela e vou estabelecer a mesma tabela de padrão que a gente tem lá. Opa. A mesma tabela. De novo, vou selecionar aqui em T, produtos. Certo? Mesma coisa, questão de maiúsculo, minúsculo, questão de organização, faz sempre assim, tá? T produtos, aqui já está T vendedores, faltou então, T vendedores. Muito bem. E T produtos. Mesma questão aqui em exibir linhas. E vai ficar assim, então, a nossa tabela. E quando a gente movimenta, ele vai ficar certinho, porque está tudo no 100, né? Vai ficar tudo ali aparecendo uma coisa bem mais organizada. Muito bem, vamos continuar então. Aqui em vendas, a gente vai fazer então a movimentação dessas informações. Vai ter realmente que as vendas que foram feitas, vai ser a nossa tabela de fato, tabela de movimentação, também chamada, que a gente vai consumir informações que nós temos aqui de produtos, vendedores e clientes. Muito bem. Então vamos começar pegando aqui o nosso cabeçalho, que a gente colocou as linhas ali. Começa no B5 de novo, certo? E aqui a gente vai fazer então os dados a partir aqui dos seguintes campos. Então vai ter o código da venda, a data, vendedor, cliente, que nós vamos pegar esses dois campos da tabela vendedor e clientes, produto, tabela de produto, e a partir da tabela produto, nós vamos puxar alguma informação também. Quantidade, daí o valor unitário eu posso puxar aqui do produto, já que ele já tem ali, tá? Valor unitário, valor total, percentual comissão e valor comissão, tá? Então tem alguns campos que a gente já pode puxar ali como calculado também. Podemos fazer cálculos nesses campos que nós temos aqui, certo? A partir do valor unitário da quantidade, a gente consegue puxar essas informações aqui. Isso aqui a gente consegue puxar de produto, tá vendo? Então já fica tudo mais automatizado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Muito bem. Agora, nesse campo aqui de vendedor, eu quero que ele possa selecionar, digitar apenas vendedores que estão nessa lista, concorda? Eu não quero que ele digite qualquer vendedor. Então, para fazer isso, você pode fazer assim, ó, igual, selecionei eles aqui, tá? Por padrão, faz assim, vai ficar mais fácil, tá? Mais organizado, e você não vai precisar usar desloque, nada disso. Vai poder fazer direto a partir da tabela. Bem fácil. E daí sempre, toda vez que tiver um novo, né, um novo cliente, ó, novo vendedor no caso, né, ele automaticamente já vai aparecer ali, ó, certo? Ó, Ctrl menos. Muito bem. Então, eu vou pegar esse nome que está aqui no começo, apaguei. Você vai pegar em fórmulas, gerenciador de nomes, em novo, e aqui você vai colocar underline vendedores. E aqui em vendedores, refere-se a, vai colocar aquilo que a gente pegou ali, ó, ter vendedores, vendedor. Então, underline vendedores. Fechei. Aqui em vendas, então, eu vou colocar aqui, deixa eu mudar isso tudo para a tabela primeiro. Alt TTA. Minha tabela tem cabeçalhos e pronto. Aqui então, de novo, vou botar lá no formato. Aqui em vendedor você vai colocar dados,
vendedores, dados, e aqui vai selecionar lista igual underline vendedores. E daí ele vai trazer, a partir apenas daquela lista, ele vai uma lista de validação, vai permitir que seja digitado apenas a partir daquela lista, ou selecionado a partir daquela lista. Então, eu botei aqui. Então, agora vai aparecer a lista deles aqui. E dependendo da tua versão do Excel, ele também já vai ter um auto-preenchimento, certo? Então, você pode vir aqui e ir preenchendo, que ele já vai aparecer para você as opções e vai preencher ali. Mesma coisa nós vamos fazer para clientes e mesma coisa vamos fazer para produtos. De novo, igual, pega aqui, copia, não precisa mais esse, apaga, fórmula, gerenciador de nomes, novo, underline, que eu gosto de botar um underline para saber que se refere àquilo ali, né, fica mais fácil, underline clientes, você pode colocar qual é o nome, né, esse é o meu padrão, underline clientes, tá? Então tá ali, underline clientes, fechei. De novo em vendas, vou vir aqui em cliente, dados, validação de dados, lista, igual underline clientes. Tanto aqui, underline clientes a partir deles, certo? Então já vai aparecer certinho aqui. Perfeito. Agora em produtos, você vai vir aqui em produtos, igual produtos, selecionei eles aqui, dei um Enter, copiei eles aqui, apaguei, dados, validação lista, igual underline, igual ter produtos, certo? Tá pegando ali. 3, 2, 1. E agora nós vamos fazer para produtos. Então, em produtos você vai fazer assim, igual, de novo, pega os produtos, copia ele aqui, não precisa mais esse, apaga, fórmula gerenciador de nomes, novo, aqui, underline, produtos, produtos. E vou colocar aqui em refere-se a, vou dar um OK, e pronto. Voltei agora em vendas novamente, cliquei em produto, dados, validação de dados, lista, igual, igual produtos, underline, produtos, que foi o que a gente colocou lá no gerenciador de nomes. Vou dar um OK e pronto, aparecendo ali, tá bom? Perfeito. Então aqui a gente vai ter quantidade, né? Eu vou digitar uma quantidade qualquer, por exemplo, 7. Quanto que ele vendeu, qual é o valor unitário, valor total, comissão e valor da comissão. Esses campos até aqui a gente vai preencher. Esse código aqui você pode colocar um código sequencial, como você quiser, tá? Aqui eu vou botar um código, que eu vou botar lim, número da linha, menos lim e o número da linha de cima. Isso vai fazer com que ele sempre comece a partir da primeira linha ali e faça 1, 2, 3 a partir do que eu digitar. Aqui eu vou botar 1 de 1 de 2022 para a gente ter informação de 2 anos para a gente poder comparar, tá? E agora quando tiver uma nova linha ele já vai puxar ali. Ok. Muito bem. Agora esses campos aqui eu posso puxar o valor unitário a partir de produtos. Então, esses campos eu vou pintar eles de cinza, com o objetivo da pessoa já cuidar, para quando ela for digitar, ela não digitar sobre eles, não acabar preenchendo campos que contém fórmulas. Então, para isso eu vou fazer aqui pode fazer com PROC-V, pode fazer com PROC-X, como você desejar trazer essa informação, tá? Isso não vai importar muito. Eu vou puxar aqui, ó, então a partir do produto que eu digitei aqui, a partir do produto que eu selecionei aqui, tá? Então eu tenho aqui igual, PROC-X, abre parênteses, qual é o valor que eu estou pesquisando? Então eu estou pesquisando esse produto aqui. Pesquisa matriz. Aonde eu estou pesquisando vai ser nessa tabela de produtos. Selecionei eles aqui. Muito bem. Ponto e vírgula. Qual é a matriz de retorno? Qual é a informação que eu desejo retornar? No caso é o valor. Então eu vou selecionar ele aqui e pronto. Então é isso. Fechei parênteses. Se você quiser não encontrada, não vai ter, né, nesse caso. Dei um Enter ali e está ali o valor unitário, tá? Vou botar aqui se não encontrado, vou botar vazio, tá? Ó, então se não encontrada, botei vazio. Então está trazendo o valor ali. Vou botar então com o valor unitário. O valor total vai ser a quantidade multiplicado pelo valor unitário, então quantidade vezes valor unitário. A comissão, mesma coisa, daí a gente pode puxar também a partir do produto. Então, eu vou pegar a mesma fórmula que eu tenho aqui, e agora nesse campo, aqui ó, nesse campo de produtos valor, eu vou chamar o produto comissão, certo? Eu nem preciso ir até lá, basta você vir aqui. Mais uma vantagem de você trabalhar com tabelas, você não precisa ir até lá. Então simplesmente eu vim aqui, mudei e ele automaticamente já entendeu que eu estou puxando agora a comissão, tá?
Então, percentual de comissão, vou aumentar aqui. E o valor da comissão vai ser o valor total vezes a comissão. Vai ser igual, então, valor total vezes a comissão, tá? Tanto aqui as nossas informações, a gente já tem as tabelas de dados, tem as tabelas fato, tudo feito de uma forma padronizada e rápida, certo? Tanto aqui, 100%, e quando a gente mexe para cá ou para lá, ele está tudo num padrão. Muito bem. Vamos botar mais dados aqui, então. Botar mais informações aqui de vendas. Botão direito, valores. Preenchendo, né, fazendo os cálculos agora. Muito bem. Trouxe todas as nossas informações aqui. Aqui, deixa eu botar os padrões certinho. Desses dois campos aqui que faltou. Muito bem. Tanto aqui, clica 2 vezes aqui, ele vai aumentar, então, os campos para ficar aparecendo todos. Muito bem. Então tá aqui. Então, esses aqui são as nossas vendas. Então, a partir desses dados, a gente vai conseguir... Deixa eu mudar esse aqui também em formato de data. Vai conseguir fazer os relatórios, fazer o nosso resumo de comissão, fazer ali o nosso dashboard, como a gente vai ver agora em seguida, tá? Então, a gente já tem as nossas informações de entrada de dados. Se eu quiser colocar um cliente novo aqui, vendedor é aqui, produto é aqui, vendas aqui. Tudo organizado, não tem nenhuma dúvida quanto ao preenchimento, tudo de uma forma bem simples, qualquer um pode vir aqui e preencher. Agora, então, vamos montar então, os nossos relatórios, os resumos que nós desejamos a partir dos dados que montamos. Bom, então, continuando, o nosso cliente aqui ele vai querer também um resumo de comissões. Bom, para o resumo de comissões, mesma coisa, vou copiar para cá, resumo de comissões, na B5, e eu vou fazer uma tabela bem simples para ele, só mostrando quanto que eu tenho para pagar de comissão para cada um dos vendedores. Nem sempre precisa ser difícil as coisas com muito cálculo. Esse aqui vai ser bem fácil. Veja, inserir tabela dinâmica, e eu vou montar uma tabela a partir dessa tabela que nós temos aqui, ó. A tabela está pronta, essa daqui, vou dar um enter aqui. Inclusive, deixa eu até mudar o nome dela, que foi botado aqui, faltou colocar como T-Vendas, tá? T-Vendas. Não tem importância, porque aqui ele também já pegou certo, continua pegando a partir da T-Vendas, não tem problema. Então aqui, se eu quero uma tabela dinâmica onde eu vou ter, então, a comissão por vendedor, então quem que eu vou puxar? O vendedor. E a comissão já está calculada, valor da comissão, pronto, está feito. Então está feito aqui o nosso valor da comissão, você pode digitar aqui também, ó, comissão, e aqui você pode colocar vendedor, espaço, tá? Se você não botar espaço aqui, ele vai dar um erro, vai dizer aqui que não pode, tá? Se você não tiver. Então botou espaço ali, ficou bonitinho. Tá bom? Total geral, o valor ali, tá ok. Então tá pronto, você pode vir aqui em tabela dinâmica, pode mudar o nome também, pode botar um formato que fique mais padrão com o que você está trabalhando, né? Então pode botar assim. Então tá pronto aqui. Ainda está pegando toda a comissão, isso é importante, ele está pegando toda a comissão das vendas. Então 2022, 2021 está pegando tudo. Então você pode clicar aqui em inserir segmentação de dados e fazer um negócio bem legal. Você pode criar a partir da data um campo onde nós vamos colocar então um filtro por ano e mês. Só que nota que não tem ano e mês aqui, ó, não aparece. Então como é que eu faço para que apareça ano e mês? Você vai pegar a data aqui, vai puxar para a linha, vai aparecer assim para você. Já viu que ele apareceu, ó? Trimestre, ano, tudo apareceu, ó. Meses, data. Então por que ele apareceu? Botão direito agrupar, você pode agrupar esses dados por meses, trimestre, ano, como você quiser. Eu vou marcar aqui, vou desmarcar esse, vou deixar só anos e meses. Ele vai ficar assim, certo? Só que acontece que eu não quero exibir assim, não tem importância. A partir do momento que você criou uma vez, ele já fica aqui, ó, já fica travado. Então eu posso vir aqui agora em segmentação de dados e colocar anos e meses, e ele vai criar a segmentação para você, tá? Então tá feito aqui, ó. Outra coisa, quando a gente trabalha com tabela dinâmica, uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: botão direito, opções tabela dinâmica, e vai desmarcar esse item aqui, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Porque senão, toda vez que você for fazer uma atualização, e vamos dizer que puxar um pouquinho para o lado, ele vai piscar e vai voltar exatamente como estava antes, tá? Então, não é legal, ele vai ajustar a largura das colunas e não é uma coisa muito padronizada, muito bonita, tá? Então, tá na B5 também. Aqui de novo, ó, isso aqui também é uma coisa interessante. Você vai clicar um botão direito aqui, configurações e segmentação de dados, vai clicar nele em ocultar item sem dados. E aqui em anos pode tirar esse data ali do canto. Pronto. Opa, botão direito, configurações e segmentação. Aqui, ó, vai tirar do cabeçalho ali em cima. Muito bem, ficou anos ali. Configurações vai tirar, então não vai aparecer aqueles que não existem, não tem dados. Opa, botão direito, configurações e segmentação de dados. Aqui você vai apagar meses.
e pronto, tá? Então agora, se eu quiser quanto que foi em janeiro de 2023, eu marco aqui e ele vai aparecer então aqui um relatório do que eu tenho para pagar, eu teria que para pagar de comissão naquele período, tá? Então se eu posso analisar como é que foram as vendas deles aqui. Não é nosso objetivo analisar, mas sim ter um resumo simples e rápido do que precisa ser pago para aqueles vendedores naquele mês, ok? Mesma situação, você vai clicar em exibir linhas de grade, vai desmarcar tudo, volta para o 100%. Está aqui um relatório padrão, tá? Um resumo de comissões que precisava ali, mostrando o que ele precisa para pagar. Muito bem. Continuando então, uma coisa importante, né, que eu não falei, é quando a gente trabalha com isso, a gente sempre salva, né? Você começou a trabalhar, já começa a salvar. Salva, depois só Ctrl B e vai salvando sempre, tá? Então a gente já tem agora o resumo de comissões. A partir de agora, nós podemos trabalhar mais, podemos fazer mais coisas. No caso, o nosso cliente ele está querendo também um relatório de vendas. Então ele quer, por exemplo, colocar um período e quer colocar um vendedor e quer puxar todas as vendas daquele vendedor, por exemplo, ou de um cliente, seja como for. Daí depende do que ele pediu, tá bom? Aqui no relatório de vendas, de novo, eu vou pegar o padrão que eu tenho no cabeçalho e vou colocar aqui. Em B5 é onde eu vou começar, certo? Então eu vou colocar aqui por data, data inicial, dois pontos, data final, dois pontos, e aqui eu vou colocar 1/1/2023 até 1/1/2023, por exemplo. Ctrl 1, data, então já estou montando aqui os nossos parâmetros que vai ter, e qual vai ser o vendedor, por exemplo. Tá? Vamos dizer então que vai pegar por data e vendedor. Em vendedor, eu posso puxar de novo aquela lista de vendedores que eu tenho, o underline vendedores. Então, para isso, eu vou colocar aqui em dados, validação, lista, igual underline vendedores. Certo? Está ali e vai aparecer a nossa lista de vendedores. Muito bem. Agora, eu posso estabelecer quais são os campos que eu vou querer que apareçam aqui no nosso relatório. Então, por exemplo, a data, o resumo das as vendas aqui, por exemplo, né? Digamos que seja isso que eu queira. Todos esses campos que eu quero aqui desse lado, todos eles, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar todos para cá, botão direito valores, tá? Eu vou pegar também a formatação para ficar mais bonitinho. Então, vou pegar uma formatação dessas aqui, pincel de formatação, relatórios, vou passar para cá. Muito bem. Ajustando a largura e ok. E agora eu vou montar, então, um relatório a partir dessas informações que eu tenho ali em cima. No caso, eu estou utilizando o Office 365. Lembrando que o objetivo dessa aula não é necessariamente você aprender a usar todas essas técnicas outras que eu estou utilizando, tabela dinâmica, função filtro, várias coisas que a gente vai trabalhar. O objetivo é você aprender como criar uma planilha profissional em Excel. Como eu estou notando, como você está notando, as coisas estão meio que se repetindo aqui, né? Padrão sempre um resumo, um resumo numa planilha, um relatório numa planilha, tudo organizado, mesmas cores, padrão onde começa cada uma das planilhas, tá? Para ficar tudo isso simples e visualmente agradável também para o seu cliente. Então aqui nós vamos utilizar uma função chamada filtro. A função chamada filtro, ela permite então que nós façamos então o filtro de dados, tragamos informações de uma tabela, de uma lista de dados, filtrando a partir de alguma coisa que a gente deseja. Por exemplo, eu quero apenas as vendas que foram feitas entre dia 1º e dia 1º, entre dia 1 e dia 5, e que sejam do vendedor Ana. Então é isso que ele faz. Vamos usar agora a função filtro. Eu vou digitar aqui igual filtro, abre parênteses, vendas, e vou selecionar então só aqueles dados que eu desejo, sem o cabeçalho. Ponto e vírgula. Em relatório de vendas agora, eu vou estar aqui. Eu vou abrir parênteses e vou começar a passar os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que eu quero é a data. Eu vou passar para ele aqui, vendas de novo. Vou pegar na coluna de data apenas, ó. Tá vendo a coluna de data aqui? Vou pegar até o final e vejo como ela fica. T vendas data. E agora eu vou botar um maior igual. Digitei ali, ó, maior igual. Vou voltar em relatório de vendas. Maior igual. Que é a nossa data inicial que está em C5. Maior igual que C5. Vou travar, tá? E é isso. Então, eu estou dizendo para ele assim, ó. Quando a data for maior ou igual que C5. Pronto. Fecha parênteses. Só que eu quero também que ela seja menor que a data, menor ou igual que a data final. Para isso, você vai botar um asterisco, tá? Vou dar um Enter aqui para quebrar a linha. Fica melhor para você ver. Um asterisco. E eu vou multiplicar, então, abre parênteses, pelas condições que eu tenho
quando T vendas for menor ou igual que C5. Mesma coisa, ó. Eu posso digitar aqui direto ou posso ir lá pegar, tá? T vendas, vou até copiar e colar do outro que eu não podia. T vendas data, menor ou igual que C5, tá? Ele pega 5 quando acontece isso. C6 no caso. C6 trava ali, tá? Então ele já está pegando agora só o que é entre primeiro do 1 e primeiro do 1, certo? Se eu fechar parênteses agora e dar um Enter, ele já vai apreciar apenas as vendas que eu tenho. Deixa eu mudar aqui só para botar no formato de data aqui. No dia 1º, como você pode notar, ele já está trazendo o dia 1º. Só que ele está trazendo de todos os vendedores. E eu quero apenas da Ana, certo? Então, como é que eu faço? Mesma situação. Deixa eu tirar a fórmula daqui, dar um Enter para aparecer assim melhor. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou botar agora a mesma coisa para o vendedor Ana, para a vendedora Ana. Vezes, abre parênteses, e agora eu vou lá em vendas novamente, ou digito lá, quando o vendedor, tá, for igual, olha ali, vendedor igual, voltar no relatório, for igual a Ana. Então, eu vou digitar aqui C7 trava, tá? Só isso. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e se vazia eu vou passar para as duplas, fecha parênteses e pronto. Então tá aí. Então esse aqui é o nosso relatório. Então, primeiro eu estou passando o que eu quero que retornar. Segundo, quais são as condições, então que seja maior que essa data, menor que essa data, e seja igual a Ana. Só isso dá Enter ali e está ali no nosso relatório. Agora ele está retornando apenas aquelas vendas que são da Ana, de 1º do 1 a 1º do 1. Se fosse até dia 5, se fosse até dia 31, ele ia retornar as informações apenas da Ana dentro daquele período ali, então. Vamos finalizar, então. Aqui, vou fazer até o final lá. Vai ser tudo valor unitário. Aqui vai ser comissão. Então, vou botar o valor de comissão. E agora o valor de comissão aqui. Muito bem. Formato de moeda. E agora nós vamos fazer uma formatação, então. Então, para colocar uma linha, para ficar aparecendo bonitinho aqui. Então, para isso, você vai selecionar uma linha só. Formatar. Nova regra. Então, vou botar aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Igual. Se essa célula aqui, vou destravar, travar somente a linha. Se travar a linha, travar somente a coluna. For maior que 0. Então, formatar. E vou colocar aqui esse preenchimento contorno aqui, por exemplo. Tá? Vou dar um OK. E daí ele foi lá e preencheu. Tá vendo que a linha agora ela tá, ó, tá preenchida ali, né? As células são preenchidas. Daí para passar para as demais, você vai fazer assim: formatar, gerenciar regras, naquela célula que eu já tinha ali. E agora está perguntando até onde você quer. Então, eu vou botar que seja até a 100 mil, por exemplo. Tá? Ou até a Paulinha, você quiser, eu vou botar 10 mil. Aplicar e pronto. Tá ali, então, ele foi lá e formatou. E só está trazendo, ó, até onde tem dados. Então, se tivesse dados mais para baixo, ele ia trazer também. E agora pronto. Quando eu crio um relatório, agora trocando ele aqui, ó, está em 100. Então, vim aqui, você pode trocar ele, pode digitar o nome da pessoa, e ele vai trocar automaticamente aqui para a gente. Outra coisa que você pode fazer interessante é já trazer esses dados classificados. Apesar de que ele está classificado aqui a informação, porque as nossas vendas estão classificadas, mas poderiam não estar, poderia estar em ordem de qualquer coisa aqui. Vou botar uma classificação. Para isso, você pode vir aqui na frente, classificar, abre parênteses, e lá no final, ó, Ctrl seta para o final, Ctrl aqui, final, Ctrl End, vim aqui para o finalzinho e vou botar qual índice de classificação. O índice de classificação vai ser a primeira coluna, então eu vou botar 1, que é a nossa coluna de data. Fecho parênteses e pronto. E daí, independente de como estiver lá nos lançamentos, se estiver fora de ordem, ele sempre vai trazer, então, por ordem de data. E aqui, daí, se eu quiser olhar um outro período, também é só vir aqui digitar, e ele vai puxar automaticamente para a gente ali, também no nosso relatório. Então, ficou um relatório automatizado de vendas aqui para a gente também, tá? Então, a gente já tem um resumo de comissões, quanto que tem para pagar para cada mês. O relatório resumo analítico, então se ele quiser olhar analiticamente todas as vendas, está aqui também, tá? Todas as vendas. E agora a gente vai montar então um dashboard, onde a gente vai ter então uma planilha de cálculo para o dashboard e vai ter também a planilha do dashboard, onde a gente já vai montar então as informações que eu desejo, eu vou ter visualmente esses dados aqui para o cliente. Essa coluna de cálculo, a tabela de cálculo, é onde a gente vai fazer os cálculos que vão ficar ocultos, que são necessários, por exemplo, para a gente montar um gráfico, para a gente montar uma tabela. Então, a gente vai montar os cálculos todos nessa planilha aqui, e esses a gente vai, então, utilizar
para montar os nossos dashboards. Então, no dashboard a gente não coloca cálculo nenhum, a gente só tem visualização de dados. E no cálculo é onde a gente vai guardar. Então, sempre que você for trabalhar com dashboard, você pode utilizar uma planilha de cálculo, onde você vai ter essas informações ali separadas, organizadas, tudo num lugar só. Então, primeira coisa, você vai clicar de novo aqui, vai ficar padronizado, vou botar aqui. Em cálculos, a gente vai fazer então os cálculos que a gente deseja, que nós vamos montar então depois do nosso dashboard. O primeiro que a gente vai botar é um gráfico de vendas mensais. Então, quanto que eu tive de venda por cada mês e cada ano. Então, eu vou botar aqui o nome para ele, base do gráfico, vou chamar base do gráfico de vendas. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Base do gráfico de vendas. Ok. Aqui, inserir tabela dinâmica. E vou partir na nossa tabela de vendas, selecionar tudo aqui. Vou dar um Enter daqui na nossa tabela dinâmica. Daí, de novo, eu vou pegar então aqui os meses, já tem os meses, anos, já estão aparecendo aqui. Então, ótimo, não preciso fazer de novo. Então, anos eu vou passar para cá, meses eu vou passar para cá. Então, já tenho aqui, ó, quanto que eu tenho de vendas por mês e por ano. Muito bem. E agora eu vou passar o valor total. Pronto, está feito aí. Então, tá aqui o nosso inicial para o nosso cálculo, nosso gráfico. Está prontinho. Eu só vou tirar esse total. Bom, você pode deixar o total geral, isso não vai interferir muito ali não. Tá. E agora você pode colocar os dados aqui. Tá pronto, tá feito, tá bom? Se quiser deixar ou tirar, não é de importância. Vou dar um Alt F1 e dar uma olhadinha como é que ficou. Então, tá aqui a nossa informação, né? Como ficou os dados ali. Ó, dezembro, janeiro, todos os meses estão ali, certo? Então, ótimo. Já está ali com o nosso gráfico pronto, comparando então os meses, quanto que eu tive de venda em cada um dos meses, cada um dos anos, tá? Então, está feito aqui. Você pode vir aqui, dar um botão direito, ocultar botões do gráfico, botão direito, ocultar todos os botões do gráfico, tá ok? Se você quiser, pode deixar ou tirar isso aqui, tanto faz. Esse aqui nós podemos tirar, se quiser. E nós podemos aumentar isso aqui e colocar valores. Daí você vai no teu padrão, de acordo com o padrão que você vai utilizar para a tua empresa, tá? Então, às vezes tem padrão de cores, etc. Formatar série de dados, você pode botar no botão direito aqui, ó, e aumentar a largura, diminuir aqui, você vai conseguir que elas fiquem melhor, ó, menos espaçadas, e assim vai ficar maior a nossa barra do gráfico. Vai ficar bem mais bonito o nosso gráfico aqui, tá? Então você pode fazer isso aqui também, que vai ficar melhor. Muito bem. Daí você pode dar um botão direito, adicionar rótulo de dados, botar os valores lá em cima, se você quiser. E daí depois você vai ajustando ele, fazer bonitinho, tá? Mas aqui eu estava querendo mostrar como é que era a formatação que a gente vai utilizar esse dashboard depois lá. Você pode vir aqui, colar ele no dashboard e vai montando eles por aqui depois. Então tá ali o nosso primeiro gráfico, depois a gente arruma ele, deixa bonitinho. Muito bem, então deixa eu só botar aqui, ó, no cabeçalho eu coloco sempre uma linha assim, tá? Só para você ver como é que ela fica. E nós podemos colocar no dashboard também aqui um título no topo, né? Então a gente pode colocar no topo dele um título mostrando aqui quanto é que foi o nosso valor, etc. O valor total e o que que é o título, o que que é esse gráfico, né? Também podemos. Então você pode vir aqui e inserir rótulo de eixos, título do gráfico. Muito bem. Título do gráfico. Você pode clicar no título de gráfico e você pode vir aqui e pode mudar ele também, tá? Não necessariamente pode ser só um texto, pode ser dinâmico. Então a gente pode vir aqui e pegar, por exemplo, o nosso valor total de vendas que está aparecendo ali no nosso gráfico, tá? Então se eu quiser pegar o total, eu posso fazer assim, ó. Total de vendas, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. O que foi feito lá. Então eu vou botar aqui igual vendas mensais. Tá vendo então que eu estou montando uma fórmula onde eu vou concatenar essa informação. Vendas mensais. E agora eu vou fazer assim, ó, igual e texto, abre parênteses, e o texto que eu vou passar para ele vai ser esse valor que eu tenho no total geral aqui embaixo, ó. Texto total geral. Muito bem? E agora eu vou botar aqui ponto e vírgula. Qual é o formato de texto que eu quero que seja exibido? Então eu vou passar para ele aqui rcifrão, rcifrão 0.00, certo? Fecho parênteses e pronto. Então agora, como você pode notar, ele está vindo aqui vendas mensais formatadinho, sem o ponto e vírgula, centavos lá no final. E eu posso usar esse aqui como título do gráfico. Posso vir no dashboard, clica aqui em cima, igual, cálculo, seleciono esse item e pronto. Está ali o nosso dashboard com o valor lá em cima que está do total, tá bom? Muito bem. Continuando então,
O nosso próximo, eu quero também um relatório de comissões. Quanto que foi pago de comissão? Depois a gente vai poder aplicar filtros nisso tudo, etc. Então eu vou fazer um gráfico de comissões dos vendedores. Então eu vou botar aqui, base do gráfico de comissões. Comissões. Como ele trabalha com a mesma base de dados do anterior, mesma base de dados desse, eu posso vir aqui simplesmente copiar essa tabela dinâmica e colar aqui. E daí aqui, ó, botão direito, mostrar a lista de campos e colocar do jeito que eu quiser. Então eu não quero esse, não quero esse, eu quero colocar só o vendedor, por exemplo, e o total de comissão, valor de comissão, tá? Então eu posso montar meu gráfico desse jeito aqui. Posso diminuir as casas decimais, etc. Essas informações vai ficar melhor depois no nosso gráfico que ele vai puxar a partir daqui também, tá? Então depende de como tu vai querer mostrar essa informação no gráfico. Vou botar assim, sem dados, sem o número, vai ficar melhor na exibição lá. Também a questão é que a gente pode colocar o valor das comissões também. Então para isso você pode vir aqui de novo, colocar aqui comissões mensais, por exemplo, aqui, comissões mensais. E agora na questão do texto a gente pode de novo, ó, texto, abre parênteses. Quem que eu vou pegar? Então eu vou pegar esse cara aqui, ponto e vírgula, R cifrão, 0.00, por exemplo, fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter, e tá ali as nossas comissões mensais. Clique em qualquer lugar que você tem aqui do gráfico, Alt F1, e ele já cria automaticamente para ti o gráfico no dashboard, que a gente vai botar no dashboard, tá bom? De novo, botão direito, ocultar todos os botões, pode tirar esse daqui também. E aqui em cima você já pode clicar aqui, ó, igual, e pronto. Ele já vai pegar aqui automaticamente, tá bom? Aqui de novo, botão direito, formatar a série de dados. E na série de dados a gente também pode trabalhar com espaçamento aqui, 37, tá? Então já ficou certinho. E vou botar esse gráfico aqui, um outro tipo, tá? Vou alterar o tipo de gráfico e vou botar ele aqui, por exemplo, de barras. Vai ficar assim. Uma coisa interessante quando a gente trabalha com dados assim, ó, que não são trabalhando com períodos, a gente sempre coloca do maior para o menor ou maior para o menor, como você desejar. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar então do maior para o menor, tá? Então você vai colocar aqui, ó, esse gráfico é interessante porque se eu colocar do maior para o menor aqui, ele vai inverter. Então olha só, interessante. Classificar, mais opções, você vai colocar aqui, ó, decrescente do valor, da soma do valor, vai dar um OK, e olha, ele vai como, por mais que aqui está do maior para o menor, ele fica invertido aqui. Então o que você precisa fazer é inverter aqui também. Classificar, mais opções de classificação, crescente de A a Z, valor da comissão, vou dar um OK, e agora sim ele está exibindo certinho o valor das comissões. De novo, vou tirar essa barra aqui, vou tirar essa, adicionar rótulo de dados e está ali o nosso valor da comissão, tá? Então, vou pegar esse cara aqui e vou colocar, então, no nosso dashboard. Vou ficar mais para cá um pouquinho, tá? Depois a gente monta a informação tudo certinho, mas basicamente vai ficar para cá. Deixa eu botar já o nosso cabeçalho para ficar padronizado aqui em cima também, tá? Tem a nossa baliza também, tá bom? Muito bem. Tendo aqui os nossos dois gráficos por enquanto. Voltando então para o nosso cálculo, vou voltar para cá. Agora a gente pode calcular também o ticket médio, para a gente saber então quanto é que está dando de média de venda para cada venda, quanto que é a média de cada uma das nossas vendas que nós temos por mês. Isso é importante para a gente ver se esse ticket está aumentando, está diminuindo, como é que estão indo as vendas, tá? Então aqui de novo, eu vou fazer aqui uma cópia desse, vou colocar, dar um espacinho, lembrando sempre que abaixo, numa tabela dinâmica, você nunca coloca nada, porque ele pode acabar crescendo para baixo, tá? Mas pro lado ele vai acabar crescendo, a não ser que você não coloque, você coloque um campo ou tenha informações aqui. Lembrando que no caso do ano aqui, né? Você pode até aumentar aqui também, botar mais uns anos aqui. Vou deixar certinho, tá? Muito bem. O valor de comissões aqui, então, não vai ser comissão, vai ser ticket médio. Para ticket médio, vou mostrar a lista de campos. Eu vou colocar a soma do valor total e a quantidade de vendas que nós tivemos. Então, tira esse aqui, o valor total vem para cá, e pode pegar qualquer campo daí. Código, por exemplo. Vou tirar esse aqui e vou colocar meses no lugar. Então agora a gente tem aqui total, soma, que nesse caso vai ser botão direito, configurações, contagem. Então nós temos aqui a quantidade de vendas, né, quantidade de pedidos, para ficar claro, e aqui o valor total de venda. Valor total, venda, certo? E aqui meses. Muito bem. E esse aqui vai ser o nosso gráfico de
ticket médio. Muito bem, tá feito. Ok, então a gente tem as informações aqui, mas a gente não tem o ticket médio. Você pode fazer isso com cálculos de outras formas ali, vai ser mais complexo e não tô. E aqui nosso objetivo é a gente ir tão a fundo aqui no uso. Já está ficando grande o vídeo, etc. Poderia ser feito com outras formas, poderia, mas a gente pode também fazer com fórmulas e simplificar a situação. Então eu quero fazer aqui mês, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos eles aqui. Vou botar uma média geral aqui. E agora eu vou pegar então o valor total dividido pela quantidade de pedidos. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma soma, certo? Então eu tenho que somar quando for somente janeiro, ou faz uma busca também, pode ser um PROC-V também, vai funcionar perfeitamente. Ou faz uma soma, ou faz uma PROC-V, tanto faz, vai funcionar perfeitamente. Então vou fazer aqui um PROC-V, abre parênteses. Qual é o valor pesquisado? É esse aqui, o janeiro, no caso. Vou travar ele aqui somente a coluna. Ponto e vírgula, onde eu estou pesquisando, vou botar aqui, pelos períodos aqui. F4 aqui, ponto e vírgula, e agora está perguntando, aliás, faltou aqui eu digitar no PROC-X, tem que selecionar tudo aqui, aí sim, agora sim, a informação que eu tenho ali, e eu quero retornar a segunda coluna, valor total de venda, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, para uma correspondência exata. E agora ele vai trazer então só o total de venda que nós temos ali do mês de janeiro. Isso é para garantia. De repente a pessoa filtrou os dados lá e não vai aparecer ou não tem a informação de janeiro, daí a gente não pode correr esse risco. Então a gente faz assim. Está aqui as nossas informações. Muito bem. A mesma coisa a gente vai fazer com a quantidade de pedidos. Então, PROC-V de novo. PROC-V abre parênteses. Selecionei quem eu quero pesquisar, aonde eu quero pesquisar. E eu quero retornar agora 1, 2, a terceira coluna. Então, de novo, trava aqui. Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Fecha parênteses, dá um Enter. Está ali 430. Legal. Agora, o nosso ticket médio é assim. O valor total dividido por esse valor aqui, daí a gente vai ter o valor médio de cada uma das nossas vendas, certo? Cada venda teve em média, então, esses valores aqui. Então a gente não precisa ter essa coluna auxiliar, basta uma coluna aqui, correto? Basta eu pegar esse PROC-V que eu tenho aqui, dividido então para esse outro PROC-V. Ao invés de ter essa coluna, nessas outras duas a gente tem uma só. E agora já tem a nossa informação que a gente precisava, que é o valor do ticket médio. Certo? Perfeito. Vou botar mais para cá também essa lista, para dizer que é tudo base do gráfico. E agora na média geral, você tem que lembrar que pode acabar filtrando e tendo informações vazias aqui. Por exemplo, a pessoa filtrou, né? Vamos vir aqui, ó, inserir, segmentação de dados, vou botar anos e meses. Ó, já lembrando das tabelas de novo, ó. Opções tabela dinâmica, ajustar. Desmarca todos esses ajustar, porque senão ele vai acabar bagunçando a tua tabela, tá? Então você vem aqui, botão direito, opções tabela dinâmica, ajustar, desmarca todos eles, tá? Senão vai bagunçar para você. Muito bem, e agora veja o que acontece. Eu vim aqui em janeiro, vejo que agora esses dados aqui não tem. Então eu não posso fazer uma média diretamente disso aqui. Eu também tenho que colocar aqui um valor, certo? Ou você coloca ND, ou deixa assim, também não tem importância, vai aparecer no gráfico. Mas a média geral, eu não posso fazer uma média direta assim, ó. Porque senão ele vai dar erro, certo? Então eu tenho que ignorar esses erros. Para ignorar os erros no cálculo, você poderia colocar um erro, mas aí ele ia gerar um outro erro, que daí ele ia fazer a média com zero. Então, para ignorar esses erros, a gente vai fazer assim, ó, igual a agregar, abre parênteses. Então, o que eu quero fazer aqui nesse agregar vai ser uma média. Se você não conhece a função agregar, tem um vídeo bem legal aqui no Guia do Excel a respeito. Mas aqui eu só vou mostrar para vocês por cima, por alto, como ela funciona. Agregar funciona muito como uma subtotal, só que ela tem um recurso bem interessante nela, que é esse aqui, ó. Então aqui eu estou dizendo que eu vou fazer no cálculo um agregar, e agora eu consigo ignorar dados, por exemplo, linhas ocultas, valores de erro, e é justamente o valor de erro que a gente está querendo ignorar. Então eu vou marcar aqui como 6, ignorar erros, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar os nossos dados acima, fecha parênteses, está ali o nosso valor, considerando a média, né, desses valores ali, ó, certinho, certinho aqui no nosso agregar, perfeito. E agora a mesma questão do anterior. A gente vai botar igual, ticket médio, espaço, e agora de novo aqui, texto,
abre parênteses, qual é o valor que a gente vai utilizar esse aqui, ponto e vírgula, daí eu vou passar para ele aqui, cifrão 0,00, tá? Então, é isso. Vou botar aqui e fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter, tá ali. 449,48, tá? Isso que eu posso pagar por enquanto, depois a gente coloca lá de novo. Muito bem. Então, a partir desses dados, a gente consegue já montar o nosso gráfico. Então, de novo, eu vou selecionar esses dados aqui agora, ó, Alt F1, e ele vai montar o nosso gráfico aqui, ok? Nosso gráfico de ticket médio, vou dar um botão direito aqui, alterar tipo de gráfico. Vou botar um gráfico de linhas assim, mostrando então como é que está a evolução dos nossos dados ali, nosso ticket, ao longo dos meses. Aqui em cima, igual, de novo. Vou pegar o nosso valor ticket médio que está aqui para esse período, tá bom? Ctrl X no dashboard, vou botar para cá então nosso ticket médio. Depois a gente ajusta isso tudo, deixa bonitinho, tá? Não se preocupar com isso no momento. Só para ver se está funcionando. Então é interessante também, você já vai montando ele, pelo menos vai fazer um escopo, um gráfico ali só para mostrar como é que está a situação, né? Para ver se deu certo o teu gráfico. E por último, nós vamos montar aqui um gráfico de produto, tá? Então, de novo, mesma coisa, vou pegar esses dados que nós temos aqui, já está formatadinho. Base do gráfico, vendas por produto. Botão direito aqui, opções tabela dinâmica, vou mostrar a lista de campos. Vou desmarcar aqui então, quantidade de pedidos não preciso, meses não preciso. Vou pegar o produto, vou arrastar para cá, já trouxe aqui, tá legal. E de novo, nós vamos fazer aquele outro gráfico que a gente tinha feito anteriormente. Botão direito, alterar tipo de gráfico, gráfico de barras. Tá aqui. De novo, nós vamos classificar ele, né? Ocultar todos os botões aqui, tirar esse daqui. Vamos ocultar, então, e vamos classificar essas informações do maior para o menor. Botão direito, classificar, opções de classificação, crescente por valor total de venda. Então, veja, valor total de venda, está ali o nosso valor. Botão direito aqui, formatar a série de dados, vamos diminuir para 37 aqui a largura de espaçamento. Então, Enter, vai ficar assim, tá? Aqui no total, vai botar igual e selecionar... Opa, faltou colocar aqui em cima, então. Valor, nem precisa botar, na verdade, né? Esse aqui vai ser o mesmo valor que nós temos lá do outro. Pode botar se você quiser também, não tem importância nenhuma, tá? Vou botar aqui valor total só para não ficar diferente dos demais. E agora eu vou botar aqui, então, texto, que é para usar a formatação, para botar uma formatação. Pegar esse valor aqui, ponto e vírgula. Dinheiro, valor, 0,00. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, está ali. Vai dar o mesmo valor do anterior, de vendas total, né? Então, faria muito sentido. Mas está aí. O nosso gráfico é último, tá? Então, copiei ele aqui. Vou colocar no nosso dashboard. Pode usar muito aqui o nosso botão de scroll para a gente vir aqui trabalhando essa informação, tá? Tanto aqui, deixa eu fechar eles aqui. Agora a gente vai organizar essas informações. Por exemplo, pegar esse gráfico, botar para cá. Opa, botar para cá e esticar ele para baixo. Trabalha já com a resolução que você vai deixar. Por exemplo, 100%, então já deixa no 100% para ficar tudo organizado e você vir aqui já ajustar aonde esses gráficos vão aparecer no teu dashboard. Lembrando que esse dashboard aqui ele é mais simplificado, né? Não é alguma coisa que a gente está com o objetivo de montar um dashboard aqui. Claro que poderia ficar muito melhor, mas o nosso objetivo aqui é a gente mostrar como criar uma planilha profissional, certo? Então aqui o objetivo é a forma como você vai trabalhar. Botão direito aqui, formatar rótulo de dados. Você pode vir aqui no baldinho de tinta. Tá vendo que ele ficou em cima ali, não dá para ler? Você pode vir em preenchimento e colocar um preenchimento sólido. E nele pode colocar um branco aqui e uma transparência de 50%, por exemplo. Vai ficar assim melhor para você ler também, tá? Se acontecer a mesma coisa nesse, você também pode colocar no baldinho só para seguir um padrão também, da mesma forma, né? É interessante já deixar um padrãozinho ali para todos. Pode acontecer no gráfico, então já deixa assim. Muito bem. Vamos tentar de novo aqui, esse gráfico, vamos ocupar uma área maior. Ele precisa de uma área maior para poder exibir os dados em cima, no topo dele. A distância entre os gráficos tenta fazer igual, tá? Coloca, pode até ajustar ali também utilizando as ferramentas de desenho.
para organizar aqui a altura, isso é importante também, deixar eles padronizados. E agora vamos montar aqui também a segmentação de dados, onde a gente vai poder filtrar e analisar as informações. Por exemplo, por meses e por anos. Poderia colocar também por vendedor. Meses, anos e vendedor. Cliquei nele, selecionei com Shift, Ctrl X, Dashboard, cola. E agora eu vou colocar aqui anos, daí eu vou dar botão direito aqui, configurações, segmentação, ocultar itens sem dados. Botão direito, tamanho e propriedades, vou botar aqui então propriedades, vou aumentar a quantidade de linhas, aliás, posição, vou aumentar a quantidade de colunas, 3, vou botar aqui, para ficar melhor, mais otimizado aqui. Tá aqui. Meses, mesma coisa, vou botar embaixo dele aqui. Diminuir um pouquinho. Aumentar a quantidade de meses. Botão direito, configurações, segmentação, ocultar itens sem dados. Então, mais ou menos por aqui, né? Ter 4 colunas, 4 colunas aqui. E agora em vendedor eu vou botar aqui pro finalzinho, tá? Que precisa mais dados porque ele tem mais vendedores, tá? Pronto, feito até aqui embaixo então. Ok. Daí você pode dar mais uma organizada aí nesses dados, pode vir aqui, por exemplo, adicionar rótulo de dados, já ficou melhor, ó. Adicionar rótulo de dados, pode colocar as informações ali, pode tirar isso aqui e também colocar em outro lugar, se você quiser, né? Tá, para exibir melhor ali. Pode diminuir essas fontes assim, que você quiser de dados, ou até pode diminuir a quantidade de casas, tá? Por milhares, se quiser colocar. Muito bem. E daí aqui a gente já tem informações que a gente desejava, por exemplo, comparar quanto é que foi feito em cada mês, no ano passado com esse ano. A gente já consegue saber uma comparação, se está aumentando, se está diminuindo as vendas, quanto é que eu tive, por exemplo, só no mês de maio, quanto é que eu tive no mês de maio, mês de junho. Agora nota que quando a segmentação está ligada com apenas um gráfico, certo? Como é que eu faço para ligar com todos? Você vai fazer assim, ó. Clica neles, clica em um, botão direito, conexões de relatório. E aqui você vai ver que ele vai permitir então que você ligue todas as tabelas dinâmicas são ligadas com a mesma fonte de dados. Então cliquei aqui e pronto, todos estão analisando, ó, a partir, por exemplo, só 2023, só 2022 ou dos dois, você pode me filtrar aqui. Mesma coisa aqui, configura as conexões de relatório, marca todos eles, que você quiser ligar entre eles, né, claro. E daí agora quando eu filtro, ele vai aparecer então somente aqueles que você está analisando. Por exemplo, eu quero olhar somente o mês de junho, como é que foi. Então a gente pode comparar as informações aqui, certo? 2022, 2023, pode comparar as informações. Aqui a mesma coisa com relação ao vendedor, né? Botão direito aqui de novo, botão direito, conexões de relatório, vou marcar todos eles. Vou dar um OK. Aqui ficou uma coisa interessante, né? Porque todos estão mostrando como azul o ano atual, ó, 2023, que é o melhor para a gente ler. Então eu vou mudar esse aqui, esse laranja aqui para ficar o mês 2022. Por exemplo, vou vir aqui e vou botar o... Pode ser laranja, pode ser amarelo, qualquer cor. E esse aqui eu vou tentar colocar a mesma cor que eu tenho ali no outro para ficar mais parecido. Então faz mais sentido para mim olhar aqui o azul, certo? E o amarelo, por exemplo, ou qualquer outra cor, para o ano anterior. E esses aqui, ó, que a gente não vai utilizar com tanta frequência, eu vou botar um cinzinha para ele não chamar tanta atenção, tá? Feito aqui. Feito isso, então eu vou clicar linhas de grade, vou tirar. Então tá aqui o nosso dashboard, por exemplo. Tá funcionando, totalmente funcional. Quero saber só das vendas da João, só das vendas de um determinado grupo de comissões, de corretores. Você pode olhar aqui, tá? Muito bem. E agora faltou a gente fazer aqui a nossa navegação. Então, por último, né, na nossa tabela, você vai vir aqui em ilustrações, formas. Vou clicar aqui em uma forma qualquer, quadrado, normalmente. Vim aqui nele. Vou colocar o tamanho que eu desejo para o botão direito, formatar forma. E agora eu vou criar, então, aqui as linhas, né? Vou criar sem linha. Eu vou colocar o nome para ele. Por exemplo, clientes. Vou clicar nele, vou centralizar a informação. Botão direito e link. E vou botar em clientes. Daí aqui em clientes eu vou dizer para ele qual é a célula que eu quero que ele apareça. Por exemplo, eu vou botar aqui em B5 ou B6, pode ser, tanto faz. B6, por exemplo. Então agora quando eu clicar nele, ele vai vir para o B6. Mas faltou os outros, vendedores, produtos, vendas, comissões. Para isso você vai fazer o seguinte, clica no primeiro, Ctrl Shift seta para o lado, vai arrastar e vai colocar aqui, ó. Certo?
Nele você vai colocar o nome dele então, por exemplo, vendedores. Vendedores. Botão direito, editar link, e agora eu vou colocar para vendedores, já está no B6, e agora quando eu clico ele vai para vendedores. Mesma coisa para os demais, daí você vai vir aqui e vai colocar para produtos. Mesma coisa, botão direito, editar link, produtos, certo? Você vai fazer isso para cada um deles. Outra coisa interessante é a gente mudar a cor daquele que está selecionado. Vamos dizer que esse aqui seja essa cor, mas os outros vão ter essa cor de fundo que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar essa cor de fundo. E nesses botões aqui, eu vou botar aqui, então, formatar objeto, preenchimento sólido mais cores, e vou botar essa cor aqui, certo? Então, ficou visível que aquele item é o que está selecionado no momento, certo? Então, você faz isso para todos eles, todos os botões, e eu vou mostrar aqui como é que vai ficar, então, o resultado final deles aqui também, tá? Então, tá feito aqui, você vai fazer isso para todos, e ele vai ficar com essa aparência aqui, ó. Onde você vai ter, então, os botões sendo trocando, então, vai trocando, e ele vai passando, então, para cada um deles, até chegar no dashboard, certo? E aqui está a nossa planilha profissional, então. Lembrando, de novo, cada cadastro no lugar só, a questão também dos lançamentos da tabela fato, tabela dimensão, dos relatórios, sempre pensando na saída de dados que você deseja dar para a sua planilha. Então, ao longo desse vídeo, você viu como montar uma planilha profissional. Seguindo essas etapas, você vai poder montar, então, as suas próprias planilhas. Ali, todas as questões que eu passei com relação à padronização, com relação a uma tabela em cada uma das planilhas, a pensar, a planejar antes de começar, a pensar no resultado que você deseja. Então, tudo isso leve sempre em conta quando você for começar a trabalhar. Mas você pode, então, seguir nesse padrão que eu te falei ali. Adota esse vídeo aqui, com certeza vai melhorar muito o teu trabalho com as suas planilhas e também vai melhorar muito a tua visibilidade na empresa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Uma formação profissional para o mercado de trabalho, que vai desde Excel básico, desde o zero, até a programação VBA. Nele você tem Excel básico, avançado, matriz dinâmicas, Power BI, PowerPoint. Você vai ter o curso de Excel Dashboards. Então, ele vai muito a fundo dentro do Excel. Tem um novo curso de Power Query. Toda vez que tiver um novo curso, nova aula, você também recebe. Tudo isso com acesso vitalício 10 vezes sem juros. Você paga apenas uma vez e vai acessar, poder assistir para sempre. 10 vezes sem juros, muito menos que o valor da Netflix. Eu te garanto que vai te ajudar muito na sua carreira, vai te ajudar muito com a visibilidade na empresa, com um novo cargo que você deseja ou naquele aumento que você deseja, tá bom? E principalmente automatizar suas tarefas e deixá-las muito mais profissionais onde quer que você vá trabalhar com Excel, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, o link para baixar essa planilha aqui embaixo, para você treinar também, como você viu, eu também fiz do zero, então você pode e deve tentar fazer isso do zero, vai te ajudar muito esse treinamento aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Valeu, até a próxima.